Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos iniciar o reino Animalia. Esse reino é um reino bem grande, tá? E hoje eu vou dar a introdução das características principais que é importante que vocês entendam direitinho para depois nós começarmos a estudar cada filo que faz parte do reino Animalia, tá bom? Então vamos lá. Os animais são todos eucariontes, ou seja, tem a membrana em volta do núcleo, são todos pluricelulares, várias células, e todos heterótrofos, tá? Então, todos eles precisam se alimentar e não produzem o seu próprio alimento. Então, isso é uma característica geral de todos. A maioria se locomove, só que alguns são sésseis. Sésseis significa fixo, tá? Então, alguns são fixos em algum substrato, alguma rocha, por exemplo. A maioria tem simetria bilateral e alguns têm simetria radial ou são assimétricos. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó, simetria bilateral é quando o animal tem cabeça e aí você consegue dividir o corpo dele na metade, entre direito e esquerdo. Então, ele tem os dois lados, direito e esquerdo. Isso é uma simetria bilateral. Quando, tá vendo? Ó, tem a cabeça e você divide. Quando é um animal que não tem a cabeça, é redondo assim, ó, tá vendo? Então, ele tem uma simetria radial ou radiada, certo? Se usa mais a palavra, o termo radial. Essa simetria, então, ela não tem um lado direito e esquerdo. Qualquer lugar que você corte, ela fica igual, certo? Quando é assimétrico, é que ele não tem simetria nenhuma. Então, por exemplo, aqui tem uma colônia de esponjas. Então, não tem como você dividir, porque nem cabeça tem, não é bilateral. E radial você também não consegue dividir e fica os pedaços todos iguais. Não, porque tem esponjas menores com esponjas maiores, aqui formam uma colônia. Então, isso é assimétrico, não é nem radial e nem bilateral. Tudo bem? O sistema digestório deles pode ser tanto completo quanto incompleto, tá? O que significa isso? Completo é quando tem boca e ânus. Então, tem uma entrada e tem uma saída. O incompleto é quando ele só tem boca. Então, por onde entra, sai. Ele não tem a saída que seria o ânus. Então, quando nós falarmos daqui para frente, quando for estudar os filos, eu vou só falar assim: o sistema digestório é completo ou é incompleto, tá? Então, vocês já têm que saber que completo é porque tem boca e ânus, o incompleto é porque só tem boca, tá? Mesma coisa, as simetrias. Então, eu estou explicando para vocês nessa aula o significado de todos os termos que nós vamos usar daqui para frente, tá? A digestão pode ser intra ou extracelular, ou seja, dentro da célula ou fora da célula, tá? No caso de ser fora da célula, é quando é dentro de um órgão, por exemplo, tá? Agora, tem animal que não tem isso. A digestão é feita dentro de uma célula, tudo bem? A circulação, ela pode ser aberta ou fechada. Então, o que é isso? Ó, um exemplo aqui do gafanhoto que tem circulação aberta. Ele tem o coração, tá? O sangue, ele tem as entradas aqui no coração para receber o sangue que está vindo do corpo. Aí esse sangue tá aqui dentro do coração, é bombeado e ele sai, tá vendo? Por artérias, os dois lados. E aqui são lacunas. Então é aberto, ó.
Por isso que fala aberto. Aqui é aberto. Então, essas lacunas vão distribuir esse sangue para vários órgãos. Depois, o sangue vai retornar ao coração, mas assim, vindo não só numa direção, tá vindo dos órgãos. Então, é aberto por conta disso, ele não vai voltar para o coração, tá? Ele vai entrar por aqui, ó, ele não tem o mesmo caminho. Então, aberto é isso, é ter o coração, o sangue sai do coração, vai para as lacunas e as lacunas distribui para o corpo. No fechado, aqui está um exemplo da minhoca, ele tem o coração, tá vendo que não tem entrada nenhuma aqui, nenhum buraco? É tudo fechado. Então, tem o coração, aí esse coração bombeia o sangue que sai para a artéria. Esses capilares são vasos bem fininhos, vasos sanguíneos bem fininhos, que estão lá nos órgãos. Então, a artéria está carregando o gás oxigênio. Então, vai para os capilares distribuem lá dentro dos órgãos. E lá dentro dos órgãos tem outros capilares, está tudo aqui, tá? Que vai pegar o gás carbônico, porque chegou o gás oxigênio, aconteceu a respiração dentro do órgão, lá das células, e aí o gás carbônico vai voltar pela veia até o coração. Então, ele saiu, fez toda essa volta, foi para os órgãos, deu oxigênio, recolheu o gás carbônico e voltou ao coração. Certo? Então, isso que é circulação fechada, tá? É quando o sangue está circulando por dentro dos vasos, ele não sai dos vasos. E aí, pessoal, depois vocês vão entender melhor quando eu for explicar com detalhes essa circulação, quando for o caso, né? Dependendo do filo que a gente estiver estudando, quando esse gás carbônico entra aqui, ele vai sair daqui e vai para o órgão respiratório do animal, seja uma brânquia, seja um pulmão, ele vai até lá e nos capilares faz a troca para o gás oxigênio e volta para o coração. Então, assim, porque só por esse desenho dá a impressão de que saiu o gás oxigênio e voltou o gás carbônico aqui para o coração, e aí? E aí, como é que fica o gás oxigênio, a troca? Então, tem o momento que o gás carbônico vem, entra aqui, aí ele vai até a brânquia ou o pulmão e é trocado pelo gás oxigênio e volta para o coração. Então, quer dizer, nesse coração passa os dois tipos de sangue, certo? O arterial e o venoso. Então, só que, por enquanto, o que eu quero que vocês entendam é que quando eu falar o sistema circulatório desse animal é aberto, vocês pensem assim, que tem essas lacunas e que o sangue vai ser espalhado pelos órgãos. Quando eu falar o sistema desse animal é fechado, aí vocês pensam que o sangue está circulando sempre por dentro dos vasos, porque aqui é tudo fechado, tá? Vai passar pelos órgãos, tudo por dentro de vasos e depois vai voltar para o coração, certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam em relação a essa diferença, por enquanto, tudo bem? O sistema nervoso, ele pode ser difuso ou ele pode ser centralizado. Então, o que é isso? Quando é difuso, é porque o animal não tem uma cabeça, um centro. Então, por exemplo, um cérebro, um gânglio, da onde partem os nervos. Não, ele não tem. Então, ele é difuso por quê? Porque tem um monte de nervo que está tudo espalhado. No centralizado, é o caso que eu falei, que ele tem uma cabeça. Então, ele tem um cérebro, ou ele tem um gânglio, de onde partem os nervos.
Essa é a diferença do difuso para o centralizado, tá? A reprodução deles pode ser sexuada na maioria dos animais, que significa o quê? Tem a união de gametas, vocês já aprenderam isso, junção de óvulo e espermatozoide. Assexuada, porque não tem junção de gametas, por isso que é assexuada, certo? Alternância de gerações também acontece em alguns, que significa o quê? Eles fazem a reprodução sexuada e assexuada no mesmo ciclo. Então, eles vão fazer as duas ao mesmo tempo, formando um ciclo, certo? Então, essas são as possibilidades: sexuada, assexuada e alternância de gerações. A fecundação pode ser interna, então a fecundação é o quê? É a união dos gametas, óvulo e espermatozoide. Pode ser dentro do corpo, pode ser fora do corpo, que é externa, pode ser cruzada. A cruzada acontece em animais hermafroditas. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma fecundação dupla, os dois vão ser fecundados ao mesmo tempo. Isso é cruzada. E pode ter também animais que fazem autofecundação. Então, ele é um animal hermafrodita e ele fecunda ele mesmo. Então, o espermatozoide dele entra no óvulo dele mesmo. Isso que é autofecundação, tá? O desenvolvimento, ele pode ser direto ou indireto. O que é isso? Direto é quando não tem larva, é filhote. E indireto é quando tem larva. Então, a diferença de filhote e larva é que o filhote, ele é um adulto pequeno. Então, ele tem as mesmas características de um adulto, só que ele é pequeno. No indireto, que é larva, a larva não tem nada a ver com o adulto. Então, a diferença de filhote e larva é isso. O filhote é parecido com o adulto e a larva não tem nada a ver, tá? Um exemplo, um cachorro filhote, ele é parecido com o adulto, só que ele é pequeno. Agora, uma larva do sapo, um girino. O girino, ele não tem nada a ver com o sapo, é uma larva, entendeu? Então, isso que é direto, que é filhote, e indireto, que é larva. A subdivisão aqui do reino Animalia, primeiro nós vamos estudar os invertebrados, tá? Que tem muitos filos, tá? Lembra? Depois de reino vem filo na classificação. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, dentro dos invertebrados tem muitos filos. Esses filos, por que eles são invertebrados? Porque eles não possuem notocorda. A notocorda é um eixo de sustentação, como se fosse, no lugar da coluna, como se fosse um barbante que sustenta o corpo. Eles não têm. Ou seja, não tem nada nas costas que sustente o corpo. Isso que é invertebrado. Protocordados, eles ficam na transição entre invertebrados e vertebrados. Então, são dois subfilos dentro dos protocordados, tá? Que significa cordado? Que tem a notocorda, tá? Então, protocordado são os primeiros a terem notocorda. Então, eles têm essa notocorda, só que essa notocorda não origina a coluna vertebral. Então, são dois subfilos dentro dos protocordados que são mais evoluídos do que os invertebrados. Por quê? Porque eles têm notocorda. Só que essa notocorda não vai formar coluna. Então, depois vocês vão estudar, quando chegar lá nesse filo, que um desses dois subfilos mantém essa notocorda a vida toda. E o outro tem essa notocorda só na fase de embrião, tá? Mas tem notocorda.
Então, por isso que eles vieram depois dos invertebrados. E depois dos protocordados, vem os vertebrados, tá? Que é um subfilo vertebrado. O que acontece aqui de diferente? Todos têm a notocorda, e essa notocorda ela origina a coluna vertebral. Então, quem são aqui os vertebrados? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Todos eles, na fase de embrião, tiveram a notocorda, e essa notocorda, que é um eixo, que eu falei para vocês, um barbante, uma sustentação, originou a coluna vertebral. Então, nós somos mamíferos. Nós tivemos a fase de notocorda lá no embrião, dentro da barriga da mãe, e depois essa notocorda originou a nossa coluna. E assim aconteceu com todos os vertebrados. Então, recapitulando, o reino Animalia é composto de, aqui está na ordem de evolução, de invertebrados, onde tem muitos filos. E o que significa invertebrado? Que não tem notocorda. Então, não tem nada que sustente nas costas. Depois dos invertebrados vieram os protocordados. Cordado significa animal que tem notocorda. Proto, que são os primeiros, tá? Então, protocordados, eles estão na transição entre invertebrados e vertebrados, e eles possuem uma notocorda, só que essa notocorda não vai formar a coluna vertebral. Eles vão continuar com a notocorda. Alguns continuam para a vida inteira, outros têm a notocorda só na fase embrionária, tá? E depois vieram os vertebrados, que todos têm notocorda e que em todos essa notocorda vai originar a coluna vertebral. Por isso são chamados de vertebrados. Tudo bem? Então, essa é a ordem de evolução que nós vamos estudar. Então, olha aqui. Aqui são os filos todos, tá? Que fazem parte do reino Animalia. Então, olha, porífero é o primeiro, é o mais simples. É o grupo das esponjas. Depois vem os quinidários, que são animais que queimam na água. Então, água-viva, hidra, anêmona do mar, coral, é tudo aqui. Depois vem os plateumintos, tá? Que são vermes de corpo achatado, ele é achatado como uma fita. Depois os nemateumintos, que também são vermes, só que o corpo é cilíndrico. Depois os moluscos, que são animais de corpo mole. Então, marisco, mexilhão, ostra, certo? Depois os anelídeos, que são animais que têm o corpo cilíndrico, porém dividido em anéisinhos, que são segmentos. Aqui estão as minhocas, sanguessugas. Depois vem os artrópodes, que são animais que têm as patas articuladas, tá? Patas, antenas, ele é articulado, ou seja, como os nossos dedos, que ele tem dobra entre a junção dos ossos. Então, é uma articulação para facilitar, para dobrar. Eles desenvolveram isso, as patas são articuladas, tá vendo? Elas dobram. Então, aqui estão os insetos, as aranhas, os escorpiões, os crustáceos todos, que é camarão, siri, lacraia, piolho de cobra, tudo faz parte aqui, esse filo é bem grande. Depois vem os equinodermos, que são animais que têm espinhos na pele. Então, estrela do mar, ouriço, bolacha do mar, tá? E por último, vem os cordados, que eu falei para vocês. Aqui vem os protocordados, que são aqueles que têm só notocorda, e os vertebrados, que são aqueles que a notocorda formou a coluna. Todos eles fazem parte desse filo, que é grande também, que é o filo dos cordados.
tá? Então, aqui tá por ordem de evolução. Os invertebrados começa aqui no porífero e termina no equinodermo, certo? Aí depois, por último, que são os mais evoluídos, aí vem os cordados. Então, agora vocês já têm ideia do que nós vamos estudar nas próximas aulas. Então, próxima aula é sobre porífero, depois vem quinidário, depois vem plateuminto, na ordem de evolução, tá bom? Bom, pessoal, essa aula termina aqui, que foi uma introdução do que é o reino Animalia, e eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.